Meu nome é Ana Amélia Melo Franco e eu quero falar a vocês sobre um problema muito sério das plantações brasileiras aqui. O que está acontecendo? Existe um monopólio de uma empresa chamada Monsanto sobre todas as áreas de venda de semente ao Brasil, tanto da soja quanto da batata, do tomatinho, do pepino e etc e tal. O que aconteceu? Na primeira campanha do Lula, o Aloysio Mercadante estava nos Estados Unidos e, por um acaso, ele encontrou com um dos grandes proprietários da Monsanto, tá? Um dos sócios da Monsanto, e fez um acordo com eles de que o Brasil só compraria sementes transgênicas. Tá? Isso é um absurdo, porque na realidade o povo não sabe, nem está provado ainda qual é a reação química que dará ao organismo se alimentar de transgênicos, principalmente as crianças em fase de crescimento. Não sei, de repente daqui a algumas gerações nasce todo mundo com um dente na testa, ou sabe lá Deus, que é um transgênico, que é uma mutação dentro de um hospital, vai dar à população, o que é uma irresponsabilidade. Porque o Brasil, com toda a terra verde que ele tem, toda a área plantável que ele tem disponível, poderia ser o maior produtor de sementes não trans, significa não transgênicas, para o mundo, inclusive para a Europa. Ganharia muito mais dinheiro. Quando na realidade, o que está vendo, o que esse cartel, que é um cartel, tá? E um monopólio, fez com os plantadores e todos os agricultores brasileiros. Não importa se é de soja ou de seja lá o que for. As pessoas são obrigadas a comprar a semente da empresa Monsanto, que é uma empresa nos Estados Unidos. Isso por quê? Porque houve um acordo do Aloysio Mercadante, entendeu? Na primeira campanha do Lula, para que houvesse um dinheiro estupendo para a campanha dele. Então o que aconteceu? O povo brasileiro não tem nada a ver com isso. É fundamental que se quebre esse monopólio. Isso não significa que quem quiser continuar comprando na mão da Monsanto não continue comprando. Aí é foro íntimo. O que é necessário é que em todas as gôndolas e todos os supermercados, principalmente das sementes e da soja, seja dito que aquela semente é transgênica, que conste isso em todas as embalagens. E não está constando isso e nem nas gôndolas do supermercado. Isso é um absurdo. A população brasileira está comprando por causa de um monopólio para uma eleição de um político, a verdade é para conseguir dinheiro para um político, uma semente transgênica e impedindo os produtores todos brasileiros de plantar o que ele bem entender, o que for de foro íntimo. Quem quiser plantar trans, que plante o milho trans, plante a soja trans e etc e tal, mas que avise a população que ela está comendo semente transgênica, transmutada em laboratório, que na realidade ninguém sabe ao fundo. Isso aqui é uma situação muito polêmica, na Europa se fala muito sobre isso, ninguém sabe ao fundo o que vai se dar com isso no futuro, para as gerações futuras, tá? O Brasil está aqui, tipo assim, testando, entendeu? Essa situação toda, quando poderia ser o maior produtor mundial de semente não transgênicas. Porque a Europa atualmente está comprando muito e falta mercadoria na Europa para importar sementes não transgênicas. E existe o quê? Um monopólio do qual quem mais ganha é os Estados Unidos com a Monsanto. Por quê? Porque houve um acordo do Aloysio Mercadante no começo da campanha, tá? Do Lula, para que ele fosse eleito. Um acordo como? Um acordo financeiro, de dinheiro. O povo brasileiro não pode viver à mercê, entendeu, dos acordos políticos. Isso não pode. Isso aqui no mundo inteiro, essas coisas não acontecem, e só aqui na terra de ninguém, na ex-colônia portuguesa. Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Então é fundamental que todos saibam e exijam que nas gôndolas dos supermercados seja dito se as sementes são transgênicas ou não, para que a população saiba exatamente o que é que ela está engolindo, o que ela está colocando para dentro, porque é fundamental uma mãe grávida, uma criança, tudo, para as gerações futuras. Vai nascer sem braço, sei lá, ou não sei o que pode acontecer, porque na realidade ninguém sabe exatamente o que acontecerá com a pessoa ingerindo transgênico. Então este monopólio que só beneficia a Monsanto e algumas obscuridades por aí, entendeu? Seja quebrado.
que o Brasil possa sim plantar sementes não trans, que seja quebrado este monopólio, seja lá que presidente entre, tá? Porque isso aqui é uma coisa de uma escala maior, não é numa escala como eu estou me candidatando a vereadora, pré-candidata a vereadora, não é numa escala do meu nível, mas numa escala muito maior, para a presidência da República. O presidente que entrar, ele deveria quebrar este monopólio. Por quê? Porque ele está colocando em risco as gerações futuras brasileiras. E isso é uma irresponsabilidade para enriquecer meia dúzia de pessoas. Porque quem ganha com isso? Quem é? A Monsanto. E isso foi dito na porta de um supermercado, que a Monsanto exercia o maior monopólio, e todos os plantadores sabem disso no Brasil, que eles estão à mercê do monopólio da compra das sementes da Monsanto. E quem é que ganha com isso? A Monsanto, Estados Unidos e meia dúzia de interveniências obscuras. Então isso é uma irresponsabilidade, tem que absolutamente ser quebrado este monopólio no Brasil, para se garantir às gerações futuras uma alimentação de fato saudável, porque nós temos terra para isso, nós temos capacidade para isso, nós temos agricultores para isso e nós temos mão de obra capacitada para isso, maquinário e etc e tal. O Brasil é um país de futuro. O Brasil não pode mais ficar à mercê de monopólios por interesses obscuros de pequena parte da população, entendeu? Que se favoreceu através do cala-boca, entendeu? Então o negócio é o seguinte, tem que ser quebrado esse monopólio, dessa obrigação dos plantadores todos do Brasil todos serem obrigados a comprar por um preço absurdo as sementes da Monsanto. Por quê? Porque ninguém tem nada a ver com o sujeito que queria se elegesse com dinheiro próprio, se virasse, entendeu? Ou que fosse aberto a campanha para quem investir no candidato que quisesse. Essa é uma realidade, mas a população inteira do Brasil não pode continuar comendo algo que não sabe realmente o que está comendo. Então o que acontece é o seguinte, todo mundo tem que requerer nos supermercados que em todas as embalagens, ligue para o 0800, para todas as embalagens conste o que é e o que não é trans. E isso aqui não está acontecendo no Brasil. Muito obrigada, Ana Amélia Melo Franco, eu acho fundamental que todos saibam disso. Obrigada. E que seja quebrado, principalmente, este monopólio, para que cada um possa comprar o que bem entender. O plantador, no caso, né? O agricultor, no caso, vai saber o que é melhor para ele, vender trans ou não. E com isso, não impedir que o Brasil, que é uma potência no futuro, deixe de ser o maior plantador mundial de semente não trans.